Olá, boa noite a todos. Clotilde já entrando, a gente aqui super pontual. Olá! Oi, tudo bom, Carla? Tudo bom, Clotilde? Quanto tempo? Tudo ótimo. Enfim, dentro das possibilidades que a gente tem, não é? Pois é, Mas, exatamente, mas exatamente. muito bom te ver e muito bom estar aqui com você hoje. Enfim, nesse momento para ter aí uma conversa que acho que vai interessar muitos, não é? Porque fala a partir da nossa própria vivência, né? Do trabalho, da pesquisa, acho que vai ser bem bacana. Obrigada É. pela oportunidade. Obrigado você por ter aceitado o convite, né? Vamos ver se você consegue fazer a gente se sentir um pouco mais acolhidos nesse momento, né? É Quem o que a gente sabe? precisa. É o que a gente precisa, exatamente. Claro, claro, Vamos dar claro. só um tempinho aqui para entrar um pouquinho mais de pessoas, agora que são 18h01, nós mulheres pontuais, né? Como Super! sempre. Pois Claro, é, claro. exatamente. Mas bem E bacana. tá frio aí em São Paulo? Tá um pouquinho, né? Agora escurecendo, o sol vai embora, esfria bastante, né? Aí no Rio não, né? Se mantém Aqui, quentinho, né? aqui tá um verão. Aqui tem um pouquinho de inverno, uma pequena sensação de inverno, não é? Pois é. Mas não tá assim super pesado, nem um dia. Todo dia tem sol, né? Todo dia Uhum. tem sol, enfim, é Como nosso dizem inverno. aqui no Rio de Janeiro, é assim, 3 meses de inferno. Aí, Inferno. uma semana não inferno. Aí É, depois mais 3 meses inferno. Uma semana não inferno. no inferno. A gente tem. Então, acho que a gente já pode começar. Já temos alguns seguidores aí nos ouvindo. Então, boa Bacana. noite a todos. Hoje é o nosso segundo encontro aqui no Carla Pinheiro, a Jo Rio Convida. Nossa convidada de hoje é a Clotilde Pérez, grande pesquisadora, né, uma das mais importantes pesquisadoras do Brasil. Na semana passada, nós falamos com a Roberta Limer sobre Marketplace. Quem não teve oportunidade de assistir, é só entrar no nosso IGTV, no nosso canal do YouTube. Pode fazer seus comentários, curtir. Quem estiver curtindo aqui também, clica várias vezes no coraçãozinho, que é para a gente ficar bem posicionado no ranking, né, Clotilde? Claro, claro. E vamos lá. É, eu vou ler um pouco o mini currículo da Clotilde, só para vocês se situarem, né, dessa grande palestrante que nós vamos ter hoje. Palestrante não, né? A gente vai fazer um bate-papo, né, Clotilde? Isso, bate-papo, isso mesmo. Então, a Clotilde Pérez é professora da Escola de Comunicações e Artes da USP e da PUC São Paulo. Também é pós-doutorada em Design Thinking pela Stanford University e pós-doutorada em Comunicação pela Unidade de Múrcia, Espanha. Doutorado em Comunicação e Semiótica e mestre em Administração de Marketing pela PUC São Paulo. Editora da revista Signos do Consumo e presidente da ABP2, Associação Brasileira de Pesquisadores em Publicidade. Entre outras muitas qualificações. Você vê que é um currículo extenso, até cansei de falar aqui. Em 2017, a Clotilde, numa parceria muito boa e inédita com o nosso setor, fez uma pesquisa para a gente, né, sobre o setor de joias e bijuterias, sobre comportamento, signos, e aí a gente também vai falar sobre um pouquinho sobre isso. Hoje o foco da nossa conversa é falar sobre tendências, consumo, publicidade. A Clotilde tem um hall de grandes clientes aí no seu currículo, no seu portfólio, que eu acho que também é bom a gente ouvir um pouquinho o que eles estão passando, como eles estão passando, como eles estão pensando e reagindo a esse momento. Clotilde, eu vou deixar você à vontade para falar. Eu acho que você pode falar um pouco da sua experiência, o que mudou desde o nosso estudo para cá, o consumo, o que você vê do consumo pós-pandemia, comportamento, esse novo espírito do tempo, sobre o seu novo livro também, que eu acho que ele veio num momento, né? Não vou falar bem acertado, porque nada está acertado nesse Nada, momento, mas ele nada. veio num momento aí que eu acho que é também para dar um caminho para a gente dentro de toda essa expertise que você possui. Então,
Muito Tá bom. bem-vinda, a sala é sua. Obrigada. Obrigada, Carla, super querida. Obrigada à equipe toda da Jorrio, enfim, a Ângela e a cada um dos associados e quem tá nos ouvindo agora. Né? Super prazer poder conversar com vocês. Então, aqui eu também pensei aqui algumas ideias que são interessantes para a gente compartilhar, começar a nossa conversa, pensando justamente no que mudou de 2017 para cá. Eu acho que a gente já tinha lá, isso estava presente nas nossas conversas, na nossa pesquisa, um pouco o espírito do tempo já vinha, né, numa perspectiva de presentificação da vida. Né? Então, a gente já vinha há alguns anos com dificuldade de enxergar o futuro com clareza. Né? E no nosso país, a gente entende bem as razões, né? Dificuldade de projetar, de enxergar o futuro e, ao mesmo tempo, o passado não tendo condições de nos explicar muitas das questões que se apresentavam no dia a dia. Então, o que sobrou para a gente? Vamos viver o presente, né? Vamos viver a vida presentificada. E aí veio toda a discussão e as campanhas da felicidade, né? Então, vem ser feliz, né? Lugar de gente feliz, a Coca-Cola com happiness e assim por diante. Né? Então, a gente vinha... Em 2017, ainda a gente estava nessa onda muito do politicamente correto, né? Da felicidade, do ponto do carpe diem, né? A hora e agora. A gente ainda vinha nessa perspectiva que o que nos sobrou foi presente, então vamos tentar dar conta do presente. E do ponto de vista estético, vocês vão lembrar, a gente já tinha muitos flamingos e unicórnios, né? Então tinha aí um escapismo, né? Que essa estética deixava bem claro para a gente. Quer dizer, vou viver o presente, né? Vou daí já tentando dar uma ideia de um imaginário, né? De sair desse presente, mas muito inicial ainda. O que mudou é que a gente tem, nos últimos anos, de 2017 para cá, 18 e 19, bom, e com a pandemia, não tem dúvida, é que o presente também não está bom, não é? Então, a única coisa que tinha sobrado para a gente era a vida no presente, e a gente chega num presente absolutamente angustiante. No entanto, não é angustiante só pela pandemia, né? A pandemia é como, né, o ápice dessa sensação de angústia. Mas a gente já via, né, sinalizações na arte, na publicidade, no próprio design, apontando, né, sofrimentos humanos. Né? Então, sei lá, a Bienal de Arte, o ano passado de Veneza, né, tinha uma escultura gigante, uma cadeira, essas poltronas de avião, então uma poltrona de 5 metros de altura, com uma pessoa, mulher, enfim, potencialmente uma mulher, cabelo comprido, debruçada sobre si mesma. Né? Então, o que é isso? É aquela posição, né, que as companhias aéreas recomendam para você, né, quando você está na iminência de uma catástrofe. Se preparar para a morte, né? Se preparar para a morte. Exato. Eu sempre digo que eu não vou obedecer isso, porque eu não vou morrer enfiada com a cabeça ali. Exatamente, quase no meio da perna, né? Uma coisa horrível. Mas essa era uma instalação lá do Arsenal, na Bienal de Veneza, o ano passado. Né? Ou lá a Gucci, no começo de 2018, uma vitrine gigante com os modelos com escafandro. Então, mostrando quanto a vida na Terra, né? Faltava oxigênio, faltava possibilidade de vida. Então, o que eu estou querendo dizer? A gente vinha lá em 2017, ainda tinha algumas expectativas, né, de uma vida no presente, dentro, né, de possibilidades razoáveis, vamos assim dizer. Só que a gente vem entrando 2018, 19, enfim, 20, de fato, a gente tem essa constatação que o presente está angustiante, está muito difícil. E aí, em paralelo, a gente pode pegar todos os dados, né, de aumento de depressão, enfim, de isolamentos, de doenças psíquicas, de doenças gástricas, não é? E aí a gente pode pegar os dados da saúde, enfim, das qualidades de vida. Então, do ponto de vista macro, de fato, a gente tem um contexto, né, e um espírito do tempo marcado, de fato, por essa angústia do presente. Dificuldade de enxergar o futuro e o passado não dá conta de, né, muitas das questões que a gente tem que resolver. Isso do ponto de vista macro. Acho que uma outra questão que mudou bastante são as polarizações, né? Que já aconteciam lá em 2017, né? Mas aí em 2018 fica muito marcado, e o brasileiro é ótimo na linguagem, né? Eram os petralhas, os bolsominions, raiz e Nutella, agora os cloroquiners e os quarentiners, não é? Então, o que é isso, né? A linguagem expressando as polarizações. Então, acho que isso mudou, né? Está muito mais polarizado, né? O que também tem a ver com fundamentos e sofrimento, né? De fato, está aí.
Uma outra questão que eu acho que é interessante, que vai interferir muito na nossa conversa de consumo, etc., etc., são as pautas identitárias, que elas ficaram mais evidentes, né? Então, pautas ligadas à etnia, a questões de gênero, não é? Enfim, as pautas identitárias em geral, elas estão muito mais fortes, né? Muito mais fortes, e em alguns momentos também polarizadas, não é? Uhum. Também sofrem com esse processo de polarização. Enfim, acho que aí a gente pode ir falando, tem muitas questões, não é? Do espírito do tempo que a gente tem que enfrentar, não é? Eu vim conversando com algumas pessoas que também estudam um pouco de comportamento e tal, essa questão do ódio, né? Que ele surgiu dessa polarização e dessas próprias pautas identitárias que você falou. E como que isso vem para o nosso presente, como que isso, né, está influenciando o consumo, como que isso está influenciando a nossa experiência de vida como um todo, né? Como um todo. Então, eu tenho uma pergunta para você, que dentro desse ódio todo, dentro dessa polarização, dentro desse presente que a gente está trancado, está na prisão, nós criamos novos mitos? A gente está sem mito? Quais são os nossos heróis? Né? Então, como é que está isso? Olha só, quando eu falei da questão do presente, tem uma relação muito forte com as narrativas, as grandes narrativas, né? O mito é parte de uma grande narrativa. Eu acho que é interessante a gente falar que a gente vinha até meados do século XX, né? As primeiras 4 décadas do século XX, a gente vinha ainda vivenciando, né, uma grande narrativa, que era a narrativa do progresso. Não é? Então, o progresso traz a penicilina, vamos lembrar lá, século XIX, né? Traz a penicilina, traz a anestesia, traz a evolução dos transportes, a evolução das comunicações. Então, a grande narrativa, de onde saíam todas as outras, institucionais, heróicas, né? De onde saíam todas as outras, era essa narrativa do progresso, muito conectada à ciência e à tecnologia. No entanto, a gente entra no século XX, que foi o século mais bélico até hoje da nossa história, proporcionalmente, né, ao tamanho da população, morreu mais de 100 milhões de pessoas em 2 grandes guerras, só para pegar as 2 grandes, Primeira e Segunda Guerra. Essa narrativa grande, que era do progresso, que trazia tanta coisa boa, também trouxe destruição com o emblema estético da bomba atômica. Então, essa narrativa, ela entra num processo de tensionamento, diluindo, né, todas as outras. Então, hoje, as grandes narrativas que a gente seguia a igreja, a gente seguia o Estado, a gente seguia a família, a gente seguia a universidade, todas essas narrativas entram em processos de tensionamento. Não é que elas deixam de existir, mas a gente já não segue tão bem assim, a gente tem muito mais questões, né, do que certezas, e também as narrativas dos grandes heróis. Se a gente olhar, os heróis entraram em processos de desconstrução também nas últimas décadas, né? Então, o Homem-Aranha começou a ter um lado B, né? Então ele vestia uma capa preta, ele era meio emo. Então a gente entra num processo que os heróis também passaram a estar muito mais humanizados, né? Também mostrando que não são invencíveis, também mostrando fragilidades. E a mesma coisa com as princesas, né? Entrando em processos de ressignificação de todas aquelas narrativas heróicas, né? De mundos imaginários. Então a gente é atravessado também por uma reconstrução da própria ideia de herói, né? Então, talvez aquele herói que salva, né? Acho que a gente está chegando à conclusão que não vai rolar. Eu acho que a gente pode até citar um pouco Cazuza aí, né? Meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder, né? Exato. Então, a princesa, ela é uma guerreira, ela não quer mais ser salva de forma alguma, né? Exato. Né? O amor fraternal faz mais sentido, né, do que o amor romântico meio babaca, não é? Exatamente. Agora, até a Denise Queiroz, aqui, uma associada, nossa parceira, colocou aqui que o amor está em pauta. Eu acho que é bem, talvez, isso mesmo, né? A polaridade, é o amor e o ódio, né? Você tem tanto ódio que você também começa a voltar para o amor, né? Fundamental, porque eu acho que tem um autor que eu gosto muito, que é o Shu Han, que é um filósofo, ele é um filósofo sul-coreano, mas formado na Alemanha, não é? E professor na Universidade de Berlim. Ele tem um livro, ele tem vários, mas o que eu mais gosto, Agonia de Eros, não é? O amor, né, em agonia. E ele não é médico, ele não é psicanalista, né? Então não vamos olhar não vamos cobrá-lo uma posição diagnóstica, não é? Mas ele é um filósofo importante. Ele vai falar do crescimento
da depressão, e ele atribui esse crescimento da depressão a uma enfermidade narcísica, né? Que o individualismo cresceu tanto, que a gente se ama tanto, que a gente não é capaz de ver o outro, não é? Porque ele fala que o amor de verdade te joga em direção ao outro, o amor pelo outro, não é? Uhum. Então, por você não amar o outro, é que você entra em processos depressivos. Lembrando, né? Ele é um filósofo, a gente não está fazendo aqui diagnóstico de nada. Mas eu gosto muito dessa perspectiva, que a depressão, ela é uma enfermidade narcísica, não é? Então, é falta de amor em relação ao outro. Então, quando a gente está no processo de crescimento do ódio, é exatamente isso que você falou, né, Carla? A gente tem que crescer o amor, né? E o amor muito em relação ao outro, né? Por isso que vem as questões de empatia, né, de se colocar no lugar do outro. Então, assim, é só o amor. Não é só o amor para nos tirar, de fato, dessa situação de um ódio crescente, de políticas e de práticas nefastas, né, de anulação do outro. Não é? Se a gente olhar agora, está sendo muito debatida a questão da cultura do cancelamento nas redes sociais, né? Então, falou alguma coisa que eu não gosto, principalmente pessoas que têm expressão, não é? E às vezes pessoas que construíram essa expressão à custa de muito trabalho, de muita pesquisa, não é? E aí, por algum motivo, eu não concordo com algum, né, pedaço de uma fala, de um texto, eu vou destruir agressivamente o outro, né? Então, a cultura do cancelamento é mais uma manifestação do ódio crescente que a gente está vivendo. Inclusive, está alcançando até marcas, né? A marca hoje, se ela tiver alguma, né? Se ela tiver algum erro na condução da comunicação dela, ela também é cancelada de uma forma. E você falou, às vezes marcas que podem ser até centenárias, né? Sofrendo exatamente essa política do cancelamento das redes sociais. A gente já falava, né? Que esse jovem aí, ele não separa muito a vida virtual da digital, né? Para ele não tem essa separação, a gente aqui tem, nossa geração aqui tem, claro, né? E eu acho que isso está ficando... Como é que vai ser isso, né? A gente, todo mundo trabalhando em casa, né? A nossa sala de visita virou virtual, os nossos aniversários viraram virtuais. Como é que isso tudo vai influenciar aí no nosso no consumo, no ritual de consumo? Oi? Oi, uma cortadinha acho que aqui no final. Então, como é que isso tudo vai influenciar aí no nosso ritual, nos nossos ritos de consumo? Como é que você vê isso? Como é que você vê as oportunidades para a joia se colocar nesse momento, para o nosso produto se colocar nesse momento? Então, o que eu vejo... Acho que a Clotilde está com... Oi. Foi. Ouvindo? Foi. Tamo. Então, o que eu vejo, né, é que o setor de joia, ele é tradicionalmente conservador, né? Então, quando a gente fala do espírito do tempo, por exemplo, da questão das pautas identitárias, questões relacionadas à sustentabilidade ambiental, né? Então, sempre foram questões que o setor, né, passava um pouco à margem, né? Por que eu digo isso? Porque é um setor que vive muito no sentido da positividade. O que é isso? Se tem alguma coisa negativa, eu contorno, não é? Então, assim, é um setor que não se via, né, obrigado a enfrentar o espírito do tempo, não é? Pela própria perenidade, que é a natureza da joia. Então, assim, eu vou continuar aqui, não é? Eu tenho essa certeza, eu tenho essa garantia de continuidade, de perenidade. Então, o espírito do tempo não contaminava no sentido positivo, não é? Não penetrava o setor como um todo. Não é? E o que a gente percebe é que hoje não tem alternativa. Vai ter que dialogar e vai ter que dar respostas para esses valores do contemporâneo. Porque quando eu falo do espírito do tempo, a gente está falando de valores sociais. De valores sociais. Não é? E os valores sociais, eles não vão mudar de uma hora para outra. A pauta identitária, por exemplo, já vem há algum tempo. A sustentabilidade ambiental, vou olhar só por uma vertente, também já vem há algum tempo. Sei lá, a gente teve, né, Rio, né, Eco 92, Rio, né, mais 20, a gente teve, já vem há algum tempo. Então a gente tem que enfrentar, não são coisas que vão passar. Não é. E acho que elas foram até aceleradas agora, né? Exato. Não é modinha, não é? Quando a gente entende o espírito do tempo, a gente entende o que está na raiz, não é? Então, assim, eu acho que o setor de joias, ele vinha muito nessa coisa da positividade.
E quando entrava alguma coisa negativa, não, eu vou ser perene em relação a isso, isso vai passar, ou isso não me toca, não diz respeito a mim. Não é? Então, por isso que eu acho que tem um pouco de dificuldade de incorporar nas práticas e nas estratégias questões ligadas à dimensão ambiental, como eu estava falando, as pautas identitárias, as pautas sociais, não é? Enfim, e tantas outras que a gente está enfrentando. Não é? Você já falava naquela época pra gente do resgate daquilo que a gente... Lembra quando a gente fez aquele exercício de escrever os positivos, né? Tudo ligado ao amor, à paixão, ao afeto, sempre foi muito presente, né? E essa questão realmente está muito em pauta, porque a gente está muito longe, às vezes, de um pai, de uma mãe, das pessoas que a gente queria estar próximo, né? E como é que a joia se encaixa numa recompensa disso tudo? Você acha que ela se encaixa nessa recompensa? Então, acho que a joia tem algumas questões, né? Uma questão que eu acho fundamental é que se a joia estiver, de fato, conectada com o espírito do tempo, né? E com a importância, por exemplo, que tem que ser dada, né? As questões ligadas à sustentabilidade, à origem, não é? As pautas, como eu estou falando, identitárias. Então, não ter nenhum tipo de, vamos dizer assim, constrangimento de olhar a dimensão mimética que a moda traz, que a dimensão mimética não é virar moda, né? Mas essa dimensão mimética que a moda tem, aprender com ela e incorporar isso, né, nas narrativas da joia, ela pode ser espetacular, porque a partir do momento que eu tenho uma origem que eu posso dizer e que eu posso comunicar, a joia ela tem, assim, ela é uau do ponto de vista da sustentabilidade, porque ela pode ser reusada, ressignificada, reciclada, todos os R's. Né? Então, no meu livro eu falo disso, no segundo capítulo sobre rituais de consumo, e a gente estudou os rituais de consumo de joia, não é? Quando a gente chega nos rituais finais, não tem o despojamento, não tem jogar fora, né, a joia. Não é? Então, aqui entra toda a discussão da sustentabilidade. Quando a gente olha os rituais que eu chamo de reuso, reciclagem ou ressignificação, a joia, ela assim, a essência dela está aí, né? Ou ela pode estar aí, ser ressignificada, né? Ser reutilizada, reciclada, etc, etc. Não simplesmente de transmissão, né? Simplesmente né? Aqui eu tenho o brinco da minha avó, vai para minha mãe, vai para mim. Isso ok, isso a gente já sabe que são os rituais de posse e de transmissão. Mas a gente está falando de rituais muito contemporâneos e que a joia tem tudo para entrar. Espera aí, gente. Oi, voltou. A grande questão só que se coloca, de fato, ela ter, né, incorporar esses valores, de fato, no seu fazer, né, e no comunicar. Eu acho que até exatamente o que você falou, a gente precisa comunicar mais, porque se você parar para pensar na economia circular, que são todos esses reis que você está falando, a joia talvez seja um dos poucos ou únicos produtos que se encaixa nisso aí, reutilize, reuse, né? Vamos trocar, vamos fazer tudo, né? Você vai ter sempre um produto que está ali lindo, novo, maravilhoso, que você pode ressignificar, como a gente fez, por exemplo, no nosso último seminário, que a gente pegou a joia da vovó e transformou numa joia super bacana para ir para balada, para ir no casamento, na casa da amiga, continuando com o valor, com aquele significado, claro, que era a joia da minha avó, que você consegue olhar e ver ela ali, né? A gente, óbvio, tem essa discussão, né, da nossa parte extrativista, da nossa matéria-prima, que a gente cada vez mais, a gente sabe que tem que encarar isso. A gente já tem iniciativas de reciclagem. Hoje, assim, até o nosso processo produtivo já usa como matéria-prima, grande parte dessa matéria-prima é reciclada mesmo, né? A gente só precisa, realmente, como você falou, saber que agora, mais do que nunca, não só passar o sentimento do nosso produto, a gente tem que passar todos esses conceitos que a gente achava que, por ser o produto joia, por ser um produto atemporal, a gente não precisava passar. Né? Então, acho que esse aprendizado aí vai ser muito importante para a gente. Não, acho que é isso mesmo. Acho que a potência é enorme, né? A potência é enorme. O que tem é realmente ter essa abertura, né?
para incorporar o espírito do tempo, porque o espírito do tempo são valores, né? Não é a modinha, né? Não é o puá que está, né? A estampa X que está na moda, não é isso. É entender, quando eu falo de valores, é entender o que é importante para as pessoas, né? Valores são importâncias, aquilo que eu valorizo, né? Então, acho que é esse passo que precisa ser dado, né? E vamos lá. Você já falou. Você quer falar mais alguma coisa do seu livro? Conta um pouco para a gente do seu livro. Posso falar um pouquinho? Enfim, o livro está dentro de uma coleção que chama Interrogações, então é uma pergunta, né? Há limites para o consumo. Eu já vinha pensando há bastante tempo nesse livro, porque o consumo ele sofre, né, de ataques de todos os lados, né? Então, o consumo é degradante, o consumo, né, rompe com os lados sociais, o consumo é uma revelação máxima do materialismo contemporâneo, enfim, tudo que a gente já sabe. E o consumo não encontrava um lugar para desenvolver as pesquisas. Então, até hoje, se estou fazendo pesquisa em consumo na universidade, eu tenho dificuldade de colocar um X no sistema de pesquisa. Não existe consumo como área de pesquisa. É muito louco isso, mas não tem. Né? E não tem na Europa, e não tem nos Estados Unidos, isso é geral, não é? Onde eu coloco a minha pesquisa, né, quando eu vou alocar as áreas do conhecimento. Então, o que a gente percebe é que nos últimos anos a área de comunicação meio que abraçou o consumo como uma área de pesquisa. Né? E é de onde eu venho. Não é? Então, eu tinha já, né, assim, um desejo grande de discutir os preconceitos também em relação ao consumo, só os ataques. E é interessantíssimo que você pega no Capital, no livro O Capital do Marx, ele falava lá, né, a produção só se realiza no consumo. Então ele falava de consumo, que é o que vai realizar a produção, é óbvio. Só que do ponto de vista das ciências sociais, da economia, da antropologia, a ideia era sempre estudar a produção. Então era a produção, a linha de produção, a fábrica, o trabalho, a mais-valia, né? Enfim, que é ótimo, é fundamental você estudar a produção, as condições de produção, né? A transformação das cidades, né? Com as fábricas, tal. Bom, mas o outro lado, e as pessoas? Né? As pessoas que têm que, de fato, validar essa produção. Era tudo muito marginalizado. Né? Então, eu trago essa reflexão, primeiro, de fato, pensando sobre o que é o consumo, as suas origens, como é que ele vem evoluindo, principalmente a partir do século XVII. Aí fala de rituais de consumo no Brasil, né? Porque aí a gente tem as nossas particularidades, porque muitos dos nossos textos são textos europeus e alguns americanos, enfim, e que não dá para a gente simplesmente aplicar a realidade brasileira, né? A gente é diverso, a gente é complexo, a gente tem as questões históricas, né, sociológicas, antropológicas, que nos individualizam. Então, tem que ter um pensamento sobre o consumo brasileiro. Não é? E o último aspecto era responder. Bom, tem limites para o consumo? Não é só não é um livro que vai fazer apologia ao consumo, é um livro que vai discutir os seus limites. Não é? E aí eu fecho lá o último capítulo falando dos limites cívicos, dos limites morais e dos limites afetivos. Não é? Enfim, claro que tem limites. E limites muito importantes. Né? Então, o consumo ele é um drive da sociedade contemporânea, é um drive da sociedade brasileira. A gente é um país capitalista, então não dá para negar, só fazer a crítica. O dia sem compras, um dia sem consumo. Isso é ridículo, não é? Ele é absolutamente transversal. Agora, fazer uma reflexão sobre que lugar a sociedade brasileira quer para o consumo, isso sim é importante. Que lugar eu quero? Que lugar ele deve ocupar? Não é? Ele não pode ser central em tudo. Então, o livro, em linhas gerais, é isso, Carla. Como você falou, né? A indústria de transformação sozinha, ela não gera riqueza, né? Ela vai produzir para ela mesma, deixar na prateleira, ficar todo mundo olhando e falar que bonitinho, né? Não é isso. A gente, como você falou, a gente vive num país capitalista, onde tudo que a gente quer é dividir a riqueza e não dividir a pobreza. Né? Então, a gente realmente precisa entender que o consumo, além dele estimular toda a economia, de onde o nosso país é baseado, também gera uma inclusão social muito grande, porque o comércio, né, o varejo são geralmente os primeiros os primeiros postos de trabalho numa vida profissional, né? Onde gera a inclusão de uma sociedade tão diferente como a nossa. Né? O nosso setor mesmo é um setor que faz inclusão social, porque tem nas redes, nas próprias indústrias, né, onde a gente tem o aprendiz. Então, tudo isso tem que ser repensado. Mas, como você falou, né, pelo livro que você falou,
há limites para o consumo. Ó, a Ângela perguntou junto comigo aqui, né? É, Há limites para o consumo, né? é. Como é que é isso, né? Como é que a gente transforma dentro do limite, que você vai explicar, porque eu não sou especialista nisso, mas como é que a gente transforma essa coisa pejorativa do consumo exatamente nessa coisa do amor, do significado, Exato. de representar o seu tempo? Claro. Então, essa questão do consumo é interessantíssima quando a gente tira o preconceito, não é? E a gente entende que o consumo é parte da nossa sociedade, né? A gente está nessa sociedade, então ela é parte dela. É interessante que a gente percebe o consumo tem uma perspectiva identitária. O que a gente consome tem uma marca de quem a gente é, né? Da nossa própria identidade. Então, tem essa marca. No Brasil, além de uma marca identitária, tem uma marca de cidadania. A gente lembra quando teve a chamada expansão da classe C, né? A gente pegar ali 2003 a 2012, por aí, 13, que 40 milhões de brasileiros ascenderam, né, a tal da classe C. A gente teve uma expansão de consumo, num primeiro momento, material, né? Televisão, etc, etc. Num segundo momento, foi consumo cultural e midiático. Então, as pessoas passaram a comprar mais pacotes da CVC, que nunca tinham viajado num cruzeiro. Plano de saúde. Lembro que tinha muito crescimento de aplicativos de línguas, né? Inglês, espanhol. Então, num primeiro momento, a gente percebeu que teve um deslumbramento, que é óbvio. Todo mundo tem uma tela plana em casa, nós, não é? Por que não? Quem não tinha, é óbvio que ia querer ter uma tela plana. Tem uma dimensão aí de acesso mesmo, não é? E não só isso, eu estou falando tela plana como um exemplo, não é? Então, tem assim, o consumo, e no Brasil e na América Latina, é uma expressão, uma vivência da cidadania. Cidadania. Não é? E aí tem um outro patamar também que ninguém fala, que consumo também revela relações interpessoais, relações de submissão. Acho que alguém pode lembrar de um avô, de uma avó, que falava assim, eu vou guardar o peito ou a sobrecoxa do frango para o seu avô, né? Porque ele é o chefe de família. Né? Então, o próprio consumo, né, ali revelando uma posição de submissão ou de um amor incondicional, que é a mãe que não compra alguma coisa para ela e que compra para o filho. Então, eu vou comprar bolacha recheada para o meu filho porque ele gosta, sei lá o quê, não é? Então, também o consumo, ele é manifestação das relações interpessoais e dos nossos afetos. Né? E a joia está muito dentro disso também, né? Nessa dimensão dos afetos, da manifestação dos afetos. A gente sabe disso, não é? Perfeito. Eu me lembro que a gente conversava muito, Clotilde, sobre os jovens, né? Como é que a gente fazia para trazer os jovens para esse mercado, né? Para ter o desejo de ter um produto de entrada da marca, de consumir a joia, se tinha rejeição, se não tinha rejeição. Como é que você vê o comportamento desse jovem, então, com tudo isso que a gente está vivendo relacionado ao produto joia? Você acha que muda? Você acha que não muda? A gente continua com os mesmos desafios? Então, vamos lembrar que um dos aprendizados do nosso projeto, e que eu acho que foi realmente, para mim, foi algo interessantíssimo, que era que o jovem não tinha rejeição a priori, né? Que era uma premissa. Não, o jovem rejeita a joia. Né? Claro, a gente fez uma pesquisa de natureza qualitativa, né? Mas o que a gente via é que no primeiro momento não tinha rejeição. O que tinha era um afastamento. Isso não é para mim. Mas isso não é rejeição. Né? O distanciamento não é rejeição. A rejeição é muito pior. Né? Eu não quero ouvir, não quero saber, etc, etc. Não tinha rejeição. Tinha um distanciamento. Então, eu acho que isso que a gente apurou lá no nosso projeto 2017, 2018, isso ainda não está resolvido, não é? Eu acho que estes vínculos de sentido, né, de aproximação com o jovem, ainda precisam ser muito reforçados. E precisa entender o jovem, né? Quem é esse jovem hoje que tem dificuldade, como eu estava falando, de enxergar o futuro? Esse jovem que, por um lado, está super informado, super conectado, mas está com dificuldade de pensar perspectivas para amanhã. Né? Então, tem aí uma dimensão de um jovem potencialmente mais inseguro, por exemplo. Então, a gente tem que conhecer, entrar nesse mundo do que é o jovem hoje
e na pandemia, e pós-pandemia, ou seja, a gente, né, fazer aí um trabalho de entendimento e de aproximação, porque tem uma imensa vantagem. Não tem rejeição. Né? Não tem, a priori, uma rejeição. Acho que foi um aprendizado extraordinário, porque eu acho que ele ainda é um desafio. Né? Eu concordo com você. Isso realmente foi a grande boa notícia do século, né? Não ter a rejeição. Agora, como a Eliana está falando, a gente tem que aprender como é que a gente se comunica com ele, quais são as exigências dele como consumidor, né? E a gente tem uma grande oportunidade agora, é que várias marcas do setor que se sentiram obrigadas a ter uma presença digital, né? A ter uma presença virtual, a ter um e-commerce bem feito, a estar presente no marketplace, aquilo que a gente identificou, né? Colocar a joia dentro de um conceito de consumo e não aquela peça ali jogada. Então, eu acho que é exatamente isso. A gente vai conseguir, a gente tem uma grande oportunidade aí, porque a gente foi obrigado a encarar esse desafio que a gente não encarava, né? A gente foi obrigado a tirar, eu sempre falo, a gente ficava empurrando para debaixo do tapete. Um dia eu faço e-commerce, um dia eu vou para o marketplace, um dia eu faço look, boto no Instagram e vou me comunicar por WhatsApp com os meus clientes. E agora isso deu uma acelerada e eu acho que é uma grande oportunidade para o produto joia. Eu acho que sim, porque quando a gente se joga no digital, não é? E a gente foi jogado, todos nós, né, fomos jogados, a gente tem que aprender essas potencialidades que as linguagens híbridas trazem. Né? Então, é claro que a gente tem rejeição ao novo, né? Enfim, é tudo que é diferente, eu não conheço, né? E a joia, na sua perenidade, mais ainda. O novo era um negativo, não é? Eu sou perene, né? O novo não me toca. E esse novo agora acelerado, né? Já tocou, né? Já chegou, já tocou, já está aí. Então, acho que se tem uma coisa, né? Uma dimensão luz dessa pandemia, de fato a gente ver as potencialidades que as linguagens digitais e hibridizadas nos trazem. Né? E como do ponto de vista de negócio, algumas fizeram coisas extraordinárias. Né? Acho que a gente consegue identificar isso, né? No próprio setor. Tiveram, acho que já vinham no processo de aproximação e aí meio que saíram na frente. Não é? Então, exatamente. O fato da gente ser jogado, às vezes, é bom. Né? A gente leva um susto. E, de fato, essas linguagens híbridas têm muito mais a ver com a construção de sentido com o jovem, é óbvio. Né? Já nasceram nessas linguagens, né? Que eles transitam muito bem. Então, acho que aí tem uma super oportunidade. Não é? E aí, para a gente já ir encaminhando aí para o final, que daqui a pouco a gente está nos 45 minutos, fala um pouquinho para a gente do que esses grandes clientes que você tem no seu portfólio, o que eles estão pensando, quais são as grandes reflexões, quais são as grandes iniciativas, como é que é isso? O que você está vendo aí no movimento desse mundo enorme aí que talvez tenha muito a ensinar para a gente? Então, acho que foi bem interessante, acho que como todos, não é? Logo que a gente foi tomado pela pandemia, foi uma expectativa enorme. Não é? Primeiro de dar conta da universidade, né? Das aulas online, defesas, tudo desse meu mundo híbrido, né? Entre a universidade e os projetos de pesquisa com os clientes. Né? E uma das inseguranças, será que os clientes vão continuar a fazer projetos, né? O nosso tipo de projeto você conhece, né? Ele é muito mais especializado, ele tem uma reflexão teórica importante, né? A semiótica é o nosso fundamento, no diálogo com a antropologia, no diálogo com a psicanálise. Então tem aí um grau de sofisticação teórica e metodológica, e aí era uma situação para a gente muito incerta. E a nossa surpresa é que os projetos cresceram, né? E eu brinco assim, quanto mais o mundo está complexo, né? Mas a gente faz sentido, né, o tipo de trabalho que a gente faz. Né? E uma das grandes preocupações dos clientes em geral é estar muito próximo das pessoas. Né? Porque é uma dimensão que às vezes a gente não tinha em conta. Não é o discurso, é o fazer. As pessoas estão querendo saber o que as marcas estão fazendo. Não é que elas estão falando. Porque antes o discurso bastava. Não é? Então, se a gente olhar nas redes sociais, é um espaço enorme para o discurso. Não é? Agora, as pessoas estão querendo saber o que ela está fazendo. Então, o que ela fez durante a pandemia? Ela demitiu? Não, ela deixou os funcionários em casa? Ela mandou
cadeira, kit conforto para os funcionários trabalharem em casa. Não é? Ela fez o acolhimento 24 horas com psicólogos. Tudo isso relacionado aos funcionários. E as pessoas hoje querem saber. Ela fez doação, bom, que legal, né? Enfim. Então, assim, a dimensão que eu digo indicial, né, do fazer, hoje faz muito sentido. Então, por isso que os clientes estão tão preocupados em entender né, como as pessoas estão vivenciando, por exemplo, pesquisas assim, durante a pandemia, não é? Como elas estão percebendo, quais são os tipos de sofrimento, como é que eu posso me colocar do lado dela, mas com coisas concretas, sabe? Então, essa dimensão não só do discurso. Claro que a gente vê um monte de marca aí falando tá dando discurso. Eu faço uma super doação, mas a minha taxa de juros aumentou, não é? Então, essas coisas agora já começam a ficar mais evidentes. Antes ficava meio oculto, né? Hoje já fica muito mais evidente. Então, a cobrança agora não é só do discurso, não é? Mas, de fato, de um fazer, de uma dimensão fática. Acho que essa é uma grande preocupação que as marcas, enfim, estão levando super a sério, né? Porque não adianta mais só falar. Precisa fazer, precisa, né, dar conta de uma dimensão pragmática, porque as pessoas estão num processo de sofrimento. O discurso tem que ser verdadeiro, né? Porque se ele for mentiroso, é melhor você não ter o discurso, é melhor você não fazer nada. Exato, né? Fica quieto. Né? Fica quieto, não faz nada, exatamente. É melhor e eu acho que é isso, né? Eu tenho visto assim, algumas marcas que estão se sobressaindo, assim, às vezes estão ligando para o cliente, não quer vender nada, eu não vou te vender nada, mas você está bem? Eu só quero saber se você está bem, entendeu? Eu vou mandar um mimo para sua casa que não tem nada a ver com o meu produto, é um doce para que seu dia fique mais doce. Então, eu acho que é isso, né? Você se aproximar, como o Sérgio Dauria falou, você humanizar as relações, né? Sem esse objetivo direto do consumo, mas o objetivo de estar próximo, de entender, né? Isso é interessante, né, Carla? Que eu tive algumas experiências, eu estou há quase 5 meses aqui no confinamento, né? E eu fiz algumas compras, né? Livro, claro, um monte, mas eu fiz algumas compras objetivas. Uma delas, por exemplo, eu comprei empanadas argentinas, né? De uma casa de empanada super pequenininha que tem no centro. Aí ela me mandou as empanadas, mandou uma empanada a mais e colocou um bilhete à mão, né? Aquilo foi assim uma pequena demonstração, né, de um negócio muito pequeno que está ali lutando para sobreviver, não é? Nesse contexto super complexo, mas que mostra essa dimensão do fazer, do cuidado, da atenção. Isso aconteceu também com uma outra compra que eu fiz em e-commerce, que era de sapato, um sapato. Enfim, comprei um sapato, o sapato chegou, e aí vinha com bilhete de quem tinha embalado o meu sapato. Não é? Então, para dar exemplo de coisas que são pequenas, né? Não estou falando de grandes realizações. Eu vou fazer um hospital. Ok, né? Se você pode permitir, maravilha. Né? Mas também eu estou dando exemplos de coisas pequenas, que é perfeitamente possível incorporar e dar conta desse acolhimento que todos estamos, né? Todos nós estamos precisando, porque a gente não está no novo normal. Isso é uma conversinha. Não tem nada de normal do que a gente não tem nada. Não é? Nada de normal. E isso é que você falou também de você trazer a equipe para próximo do teu consumidor, né? Você também mostrar a sua equipe, mostrar que você se preocupa com a sua equipe, que você tá trazendo ele em contato com o teu consumidor final, para ele entender quem está por trás daquele produto, né? A história vai passar do produto, ela já evoluiu, né? Também quem é que está por trás desse produto, perfeito, né? Perfeito. Então, muito bacana, Clotilde. Eu vou falar aqui só um pouquinho aqui da Jorrio. Claro. Foi meus recados finais aqui, que eu preciso fazer o momento merchan aqui. Claro. Quem não conseguiu ver desde o início, a live vai para o nosso IGTV e para o nosso canal no YouTube também. Aproveito a oportunidade para dar uma boa notícia, que o nosso laboratório gemológico já está funcionando, com todos os cuidados, com todos os protocolos sanitários. Quem quiser, liga para a Jorrio. A Dayana vai colocar aí o nosso WhatsApp, para quem quiser entrar em contato com a gente, ou pelo Instagram também. E aí saber como é que vão acontecer os cursos, quem tiver pedras para avaliar.
E eu queria agradecer a participação de todos, queria pedir para a Clotilde fazer um fechamento, fazer uma fala final para todos nós aí, como eu falei no começo, para a gente se sentir acolhidos e acolhidas, porque esse é uma coisa que a Clotilde conhece muito bem e dá um pouco de conforto para a gente nesse momento. Não, eu acho que é isso, agradecer, enfim, a oportunidade de poder conversar, compartilhar essas ideias e, de fato, reforçar esse aspecto, né, tão importante do acolhimento. Eu acho que a Joia, que sempre trabalhou, né, com o encantamento, com a perenidade, tem autoridade e competência para fazer esse acolhimento, porque ela não é passageira, ela não é transitória, não é? Então, na sua potência de longevidade, ela que tenha, né, a melhor condição de trazer esse acolhimento. Lembrando, né, que os afetos é que estão, né, de fato, trazendo a possibilidade de uma vida dentro da razoabilidade que a gente está vivendo agora. Então, eu preciso, de fato, como a gente está falando lá do início, de amor, para combater esse tensionamento todo. E não é piegas e não é brega, a gente está falando dos afetos, não é? E acho que a Joia tem toda a possibilidade, competência, pela sua longevidade, de acolher. Obrigada! Ai, que bom, obrigada, Clotilde. Dia 19 a gente tem mais live aqui com o Rasquilha para falar sobre a jornada de consumo, transformação digital. Conto com todos vocês. Clotilde, muito obrigada mesmo por você ter aceitado o nosso convite. O papo foi ótimo e faremos mais, viu? Tudo de bom, sucesso. Você também. Gente, obrigada a todos que estiveram com a gente aí, tá? Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.